Falar agora a respeito da situação dos centros de ressocialização aqui na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Porque os adolescentes que cometem atos infracionais, que são correspondentes aos crimes, eles costumam receber um tratamento diferenciado para a recuperação. Mas será que essa estrutura que nós temos atualmente tem servido a isso? Tem tido um bom índice de ressocialização? E qual é a capacidade de mantê-los lá, guardados enquanto se recuperam? Vamos falar sobre esse assunto com o secretário José Santana, secretário da SASC, que tem entre as suas atribuições a oferecer essa atividade de ressocialização para os adolescentes. E aqui nós temos algumas instituições, como o Centro Educacional Masculino, que precisa cumprir esse papel. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor já conseguiu tomar pé de toda essa situação e diagnosticar os principais problemas, como, por exemplo, a grande quantidade de fugas que foi denunciada pelo Ministério Público? Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, a gente está há poucos dias à frente da Secretaria de Assistência Social e temos buscado nos inteirarmos de toda a realidade que ali se encontra. Esse histórico de fugas é um histórico acumulado, não é, que vem de algum tempo, não tem se registrado nesses poucos dias essa coisa de forma mais acentuada, não. E assim, as estruturas são precárias, algumas providências já estão sendo adotadas no sentido de alguns reparos, de algumas reformas, mas são muitas coisas que de fato precisam ser feitas. Entre as necessidades está se estender o programa de ressocialização com a construção de outros centros educacionais no interior do estado. Essa possibilidade já está sendo tratada pela SASC? Não, essa é uma necessidade real em função de que, obviamente, até para a ressocialização desses infratores, estando mais próximo das famílias, com o apoio delas, certamente seria muito mais fácil. Mas, a princípio, nós precisamos reestruturar a rede que a gente já possui em Teresina e, num segundo momento, é que se pensaria hoje, nessa essa rede é de regionalização. quantos centros de ressocialização? Olha, tem aqui os Centro Educacional Masculino, masculino, feminino, Semi-Liberdade, o CEIP, que é o de internação provisória. E todos eles precisam de assistência nesse momento de recuperação? O CEIP é que tem a melhor estrutura, que é uma construção mais recente, mas, assim, recentemente ainda tivemos que ter uma intervenção porque um muro desabou lá. Então, a gente precisou de emergência tomar essa providência. E o centro masculino, o feminino e o Semi-Liberdade, dois deles, inclusive, já estão, o Semi-Liberdade já está em obra e o masculino já está com uma ordem de serviço para uma recuperação e ampliação. O feminino, nós estamos em elaboração de projetos para alguns reparos emergenciais. Nós tivemos a necessidade de, por exemplo, recuperar campos de futebol no Centro Educacional Masculino, que seria uma área de ressocialização importante, quadras de esporte. Como é que vocês têm dado atenção ou têm se preocupado com essa parte recreativa dos jovens que estão lá internados? A questão do SEM, especificamente, é por conta do início das obras, que ali já deveria ter ocorrido, inclusive, a gente precisa fazer também, inclusive, o remanejamento de alguns internos dali para a unidade do CEIP, essa é a intenção inicial, para que se desocupe parte dela e essa obra que já chegou lá, algum material, já foi colocada a placa, né, do início dos serviços, para que esse serviço possa acontecer, porque é complicado você pegar esses menores e botar para usar num campo onde durante o dia, num campo de futebol, onde vão estar ali tendo possibilidade de convivência com operários, onde tem ferramentas. Sim, não é seguro, não é recomendável. Nesse período vai ter que ser meio limitado essa coisa no período da obra. Nós temos aquelas algumas imagens que foram utilizadas pelo Ministério Público na composição de um relatório de visitas aí ao Centro Educacional Masculino, aos centros de ressocialização. As condições de higiene dos banheiros que são utilizados lá na região. Aí é uma parte da estrutura, né, que você fez referência? Ali era o muro que caiu, né, que já está sendo reconstruído. Aquele ali. E aí são acomodações, né, o que seriam camas para eles dormirem. Tudo isso já está, você já tem ciência? Temos ciência e nesse caso específico das imagens que estão passando agora do SEM, já estão contempladas nessa reforma que vocês já está iniciando fazer. Já lá. A quantidade de sócio-educadores, educadores para esses jovens, há necessidade de mais contratações?
Com certeza. Infelizmente, é um número insuficiente. E há uma particularidade toda especial em relação a isso, que além de que nós precisamos ter essas pessoas treinadas para isso, não pode se colocar ali qualquer pessoa, ainda temos hoje a grande maioria desses educadores sociais composta por terceirizados, que não são funcionários efetivos do Estado, e há inclusive a necessidade e a previsão da realização de um concurso, mas isso é uma coisa a médio e longo prazo, e a gente está buscando inclusive renovar este contrato de terceirização para que se mantenha ao menos os que estão ali hoje, atualmente porque nos deparamos com a realidade de chegarmos ali e temos um contrato já vencido desde janeiro. Tá certo. Doutor José Santana, secretário da SASC, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, estamos à disposição e empenhado para tentarmos melhorar cada vez mais essa situação que sabemos que não é fácil. Tá certo.